Graça e paz, irmãos. Vou contar a minha experiência que eu tive hoje. E ela começou depois que eu terminei de orar. Eu sentei ali atrás e comecei a falar com Deus diferente. E rapidamente, quando eu pedi do Senhor que Ele abrisse a minha visão para me ver algo dele, que Ele me desse pelo menos, para me ver pelo menos, se quiser, uma luzinha que Ele estava aqui. E eu comecei a orar, irmãos. E quando eu abro o olho, eu não via esse homem, mas eu via a sombra. E eu via essa sombra, ela muito grande, e de joelho em cima do altar. E eu sabia que não era o apóstolo, porque o apóstolo ele estava de frente para lá e esse homem ele estava de lado. E eu sentia uma paz que não era ruim, mas eu sabia que era algo bom. E eu fiquei com aquilo comigo e eu peguei e compartilhei com o apóstolo. E o apóstolo ele me falou o nome de um profeta. Até aí, irmão, estava tudo bem. E eu tinha pedido outra coisa do Senhor. E quando a apóstola ela vem na minha direção, que ela começa a ministrar, e o que ela tem falado para mim, irmãos, eu sabia que era o Senhor falando, porque só eu que pedi aquilo. E ela tocava nos meus olhos e falava para mim, para me ver o que o Senhor tinha preparado para a igreja. E eu via, irmãos, uma glória dentro desse lugar. E eu via eles dois dentro de um círculo branco, e eles giravam ao redor deles. E eu começava a contemplar aquilo, irmão, e era uma glória muito grande, a qual eu não conseguia chegar perto deles dois. E eu começava a ver muitos anjos nesse lugar, indo para um lado, indo para o outro. E depois eu não lembro o que ela falou. Eu só sei, irmãos, que na hora eu já me via diante de um monte de anjos, muitos, não eram poucos, eram muitos que estavam aqui. E eu fazia a pergunta para ele e respondiam que sim. E nessa hora, irmão, eles me levam ao céu. E eles falavam para mim assim: eu quero te levar em um lugar que vai te fazer mudar de ideia. E eu falava amém. E ele me levava como se eu estivesse numa praça. E eu sentava, irmão, num banco, e eu via um homem. E esse homem, ele estava sentado. E o anjo falava assim: vai até ele. E eu começava a caminhar até esse homem. E chegando a esse homem, irmãos, eu chamava a atenção dele. E quando eu chamava, irmãos, eu via nesse homem uma beleza, a qual eu nunca tinha visto antes, nem na terra, nem no céu. Mas aquele homem, irmão, era muito lindo, muito bonito aquele homem. E ele falava assim: senta aqui comigo. E eu sentava, irmão, admirando a beleza daquele homem. E ele falava assim para mim: prazer, meu nome é Daniel. E eu ficava sem reação, irmão, na hora, porque era algo assim que eu nunca tinha visto antes. Que eu também me apresentava para ele, e ele falava assim: sabe quem me enviou aqui hoje? Foi o Pai. Meu Pai me enviou para falar contigo hoje. E eu sabia, irmão, que eu estava precisando de ouvir. E ele falava comigo assim: você está vendo cada pessoa daquela que está orando? Eu falava assim.
Dali sairão grandes profetas de Deus. Assim como o Pai me escolheu um dia, assim Ele escolheu vocês a estarem orando todas as noites. Ele falava para mim assim: quando o Senhor Ele me deu um livramento, eu estava orando a Ele, pedindo que Ele me socorresse. Eu tive medo, não vou mentir, Ele falava, eu tive medo, todos nós sentimos medo. E naquele dia eu senti medo. Mas antes de eu sentir o medo, eu sabia quem guardava a minha vida. E Ele falava assim para mim: naquele dia eu orei ao Senhor e Ele me livrou das garras do inimigo. E Ele me deu a vitória. E é assim que o Senhor quer fazer na tua vida. É assim que o Senhor quer fazer na vida daqueles profetas que estão de joelho. Eu via os irmãos. Ele falava assim: eu fui escolhido e os seus também foram escolhidos. Você está vendo aquele homem e aquela mulher? E eu começava a ver o apóstolo e a apóstola novamente. E essa roda do lado deles. Ele falava assim: eles foram escolhidos pelo meu Pai a ser profeta dos últimos dias da igreja. E eu começava a glorificar o nome do Senhor. E eu olhava para aquele homem e eu falava assim: eu posso te fazer uma pergunta? Ele pode falar. Falei assim para ele: a Bíblia vai falar que a gente são imagem e semelhança do Senhor. Como eu estou te vendo, será que o Senhor é do mesmo jeito que você? E ele olhava, irmãos, e ele ria para mim. E ele falava assim: ele não é que nem eu. Você já viu o sol de meio-dia? Eu falei: não, eu nunca consegui olhar para ele e ficar de olhos abertos, porque é uma luz muito forte. Ele falava assim: assim é o meu Pai. A gente não consegue ver o tamanho da glória que resplandece no rosto dele. A gente não consegue ficar diante dele de olhos abertos. E ele falava assim: tudo que é mais brilhante na terra, no céu, assim é o meu Pai. Ele falava. Irmãos, e aquele homem, ele era muito lindo, muito bonito aquele homem. E ele falava assim para mim: o Pai está aqui. E ali, irmão, na hora descia uma luz muito forte. E eu fechava meus olhos e caía de joelho. E aquele homem, ele sumia da minha frente. E daí o Senhor, ele falava assim: abre os olhos. E eu falava assim: eu não consigo. Toda vez que eu tento abrir, meus olhos se fecham, porque a luz é muito forte. Ele falava assim: então eu vou para trás de você, aí você abre os seus olhos. Irmãos, eu só via malmente aquela luz ao lado do meu rosto, mas eu não ousava olhar para trás porque era muito forte. E ele falava assim: eu quero te mostrar algo. E rapidamente, irmão, eu via uma cidade. E ele falava assim: caminhe até ela, caminhe até ela. E eu começava a caminhar até essa cidade. E quando eu chegava nessa cidade, eu via uma cidade muito bonita, linda. E eu falava: Senhor, por que eu estou vendo essa cidade? Ele falava assim: você está vendo como ela é bonita? Eu falava assim. Ele falava assim: porque você está olhando aqui embaixo. Mas quando você começar a olhar de cima, você não vai ver a mesma coisa. E ele suspendia, irmão. E a gente suspendia para o céu. E eu começava a ver a cidade. Irmãos, a cidade, ela estava sendo destruída. E tudo aquilo que era vivo estava morto. A cidade parecia que ela tinha perdido, não só a cidade, o mundo tinha perdido a vida. Era algo assim, irmão, que era um caos. Era como se ali fosse jogado vários mísseis, granadas, tinha acabado, irmão, acabado com tudo. E eu olhando para aquela cidade, e eu olhava para o meio do mar. E do mar, irmãos, eu via sair como se fosse uma cobra. E quando aquilo se levantava, vinha uma onda
muito grande e começava a atingir a cidade e começava a matar muita gente que estava ali. E depois que passa essa primeira, eu desço até a cidade. O Senhor me desce até ali e mais outra serpente daquela se levanta de dentro do mar. E quando se levanta, irmão, vem outra onda e pega em mim. Eu não sei, os irmãos já se afogaram, mas é uma sensação muito horrível. E ali eu ficava agoniado, querendo sair daquela água, e eu não conseguia. E a mão do Senhor, ela me tirava dali. E o Senhor, ele me levava para o céu novamente. E aí, irmãos, eu começava a ver o que estava acontecendo hoje no Brasil. E o Senhor, ele falava assim: vocês estão com medo do que vai acontecer? Vocês não confiam em mim? Naquilo que eu prometi a vocês? Eu falava: Senhor, eu confio. Ele falava assim para mim: vocês não devem temer o que está acontecendo agora, mas vocês têm que temer aquilo que vai acontecer depois. Aquele que se encontrar em falta comigo não herdará esse lugar, ele falava. E ali, irmãos, ele falava assim para mim: lembre-se do que o meu filho te ensinou, a orar e a perseverar. Eu falava assim, Senhor. E dali, irmãos, ele falava para mim bem assim: eu tenho escutado cada um, eu sei quem tem falado comigo e quem não tem falado. Aquelas pessoas que têm ouvido e têm acompanhado e têm feito propósito naquele canal, eu vou fazer coisa no meio deles, a qual eles menos esperam. Eu irei fazer no meio da família. Naquilo que eles pediram, eu vou colocar a minha mão, porque eles entregaram a vida deles a mim. E é assim que eu quero vocês. Perseverem na minha oração. Lembre-se do que o meu filho te ensinou. E eu falava amém, Senhor. E aí eu voltava. Amém? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, amados irmãos? Nós vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos onde a frieza tem afetado, até mesmo os mais fervorosos dos crentes, Talvez você pense assim, os irmãos, nós oramos constantemente, claro, os irmãos têm muitas experiências com Deus, Deus tem arrebatado, Deus tem dado visões, Deus tem dado revelações, mas nós não estamos isentos, da frieza, do esfriamento, não estamos isentos das tentações, das guerras, das tribulações, não, muito pelo contrário, as guerras são ainda maiores, Quanto mais você ora, quanto mais você se entrega, mais as guerras elas se intensificam, mais as coisas vão acontecendo, de forma mais pesada, Mas o que nos alegra é ver a intenção de Deus de nos abençoar, Quando o varão me contou, logo após nós termos tirado um período de oração de joelho, quando o Everton me falou que ele tinha visto um homem lá em cima do púlpito, lá de joelho, orando próximo à cruz, na hora o Senhor me deu o entendimento, o Senhor me mostrou que era um profeta, que era o espírito de um profeta, é o espírito da profecia que estava querendo pairar ali naquele lugar ali. Tanto é que na hora da oração, minha oração era voltada para isso, e eu falei para ele, depois eu cheguei com ele: o espírito que você viu foi o espírito de um profeta, do profeta Daniel, e o Senhor, quer derramar esses dons aqui, o Senhor quer levantar profetas aqui neste lugar, e na mesma hora quando ele estava arrebatado, o Senhor me mostrava o arrebatamento dele, o Senhor me mostrava, o que Daniel, lá no céu estava falando para ele, que o Senhor tinha profetas para levantar, assim como usou ele ali, Daniel, em sua época, assim também o Senhor hoje ele quer usar profetas, na atualidade, profetas hoje, e ele tem buscado pessoas que pagam preço, ele tem buscado pessoas que oram, que jejuam, ele tem buscado onde há santidade, onde há renúncia, não é isso, apóstola? É isso, e é um mover surpreendente, que Deus tem feito na igreja.
E a gente se alegra porque, na verdade, todo dia nós somos expostos, né, ao mundo espiritual, ao perigo, às guerras, aos contra-ataques, pela vida de renúncia, pela vida de santidade que decidimos viver. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. E o que me alegra é ver o zelo de Deus. Sempre o Senhor nos mostrando algo, o Senhor chamando a nossa atenção de alguma forma, para a gente nunca sair da posição que é aos pés do Senhor, que é buscando a face de Deus, que é nos entregando completamente a Ele, a dependência mesmo de fato do Senhor. E isso é muito bom, isso é gratificante, saber que a gente está caminhando dentro do padrão do Senhor, do padrão do céu na terra, dentro da vontade de Deus, e a glória do Senhor tem se manifestado no meio do seu povo. Isso nos alegra muito. Cada experiência é um aprendizado, cada experiência é um recurso que Deus tem tido para falar, para acessar os nossos corações, a nossa mente, para nos ensinar o caminho da salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos. E a Bíblia diz que Deus, ele procura, né? Quem o adora em espírito e em verdade, o Espírito Santo, ele procura. Imagina quando o Senhor encontra, né? Imagina, né, as bênçãos que o Senhor tem preparado para aquele que busca, para aquele que ora, né? E não é só entrar numa posição, entrar num nível de adoração, num nível de busca, de guerra. Não, é entrar e permanecer lá, continuar lá. Amém, irmãos? Esse é o segredo, né? Esse é que o Senhor tem nos direcionado. Amém, apóstola? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por essa experiência, obrigado por cada serva que chegou até aqui o momento da oração. Pai, Senhor, quer levantar profetas, Senhor, nessa geração, Senhor, então que o Senhor possa encontrar, Senhor, homens, mulheres, jovens, senhores e senhoras, Pai, disposto, Pai, a pagar um preço, disposto, Pai, a viver uma vida de santo, uma vida de renúncia, assim como foi com Daniel, assim como foi, Senhor, com os profetas, Senhor Deus. Pai, eu sei que o Senhor está pairando, Pai, um Espírito Santo, Senhor, sobre as nações, Senhor, e o Senhor está procurando profetas para levantar, que o Senhor venha encontrar em nossa geração, que o Senhor venha encontrar, Pai, em nossos filhos, que o Senhor venha encontrar em nós, que o Senhor venha encontrar, meu Pai, Senhor, esse Espírito, Pai, de profeta, essa alma de profeta, para que possamos, Senhor, ser usados por Ti, para fazer grandes coisas no Teu nome e assim ganhar vidas para Ti, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus servos e das Tuas servas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.